Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Palavra do Dia. Eu sou o Júnior Coelho. Noel Coelho. E hoje a gente vai continuar a falar sobre Moisés. A gente começou falando a primeira parte, né, desse podcast. A gente mostrou algumas coisas que Moisés pode nos ensinar, né? As escrituras são o manual dos seres humanos, né? Eu vejo assim. E hoje, pai, a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento. A gente começou a falar sobre Gênesis 46:34, que tem a ver com as mudanças que Moisés precisou fazer. E a gente vai continuar nesse podcast aqui falando sobre isso, sobre essas mudanças. Porque o crescimento exige mudança. Então, aquela pessoa, se um dia você se visualizou em algum patamar na sua vida um pouco mais alto, pode ter certeza que aquela pessoa que vai chegar lá vai ser totalmente diferente dessa pessoa que está aqui hoje. Porque o crescimento exige mudanças. Não tem como crescer sem mudar. Então vamos lá, pai. Gênesis 46:34. Essa parte de Gênesis 46:34 foi a parte que José, né, falou para os seus irmãos o que seus irmãos deveriam falar para Faraó quando Faraó chamasse eles para conversar. Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todos os pastores de ovelhas é abominação para os egípcios. Isso aí. Então, para falar de mudança, nada melhor do que isso, né? Afinal, a parte que a gente estava falando foi o seguinte: Moisés foi criado com os egípcios, a maior parte da vida dele, a grande parte da vida dele, ele foi criado com os egípcios. E os egípcios, como diz aí, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então, obviamente, Moisés também abominava, né, o pastor de ovelhas, porque ele cresceu com essa crença. Não teve para onde fugir. Para os egípcios não é comum o pastor de ovelhas. Na verdade, não é nem que não seja comum. Eles abominam. Não é algo que eles engolem, eles abominam, eles querem distância. E quando Moisés fugiu do Egito, ele foi cair na casa de Jetro, né, que futuramente passou a ser seu sogro, ele foi ser justamente o quê? Pastor de ovelhas. Então vamos lá. Pai, você já teve que quebrar alguma crença sua? Fazer uma quebra de crença. Você acreditava em uma coisa e você sentiu uma quebra de crença na tua vida. Você lembra de uma vez que você falou que se for para você ganhar dinheiro e perder a salvação, entre ganhar muito dinheiro, né, e perder a salvação, você lembra que você tinha uma crença sobre isso? Qual era essa crença? Foi uma vez que eu falei que, eu conversando com Deus, eu falei: Deus, se for para me dar dinheiro e eu perder a minha salvação, não me dê dinheiro. Foi quando você falou: pai, a gente não sabe pedir, tu está pedindo errado. Por que você não pede a Deus dinheiro e pede sabedoria para gastar o dinheiro? Isso aí. Isso aí. Na verdade, muito na nossa vida é isso. Isso aí. Muitas vezes a gente não sabe pedir, cara. Medo de quebrar alguma regra, alguma crença, alguma coisa que a gente pegou, aprendeu lá atrás na nossa infância, com nossos pais, com uma pessoa mais velha, vizinha, coisa e tal. E a gente fica preso a isso aí. A certas coisas que não te deixa crescer. Isso aí. E a Bíblia fala isso, né? Não recebeis porque não pedes, ou quando pedes, pedes mal para o seu próprio deleite. Então, saber pedir é importantíssimo, né? E a gente estuda, você sabia que a gente deve evoluir, estudar para saber pedir? Com certeza. Porque senão a gente não sabe pedir. Vamos lá na sua profissão aí, cronoanalista, engenharia de produção. Se eu precisasse pedir alguma coisa, eu não ia nem saber. E prova disso que muitas vezes a gente pede um carro velho a Deus, Deus dá o carro velho, evidentemente o carro velho vai quebrar e a gente começa a espraguejar. E ainda culpar Deus, mas é aquele negócio, não sabe pedir, cara. Você tem que pedir, pede um carro zero. É isso aí. Nosso Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para a gente, para Deus é possível. E a gente pede mal. Então tem muito a ver, o que a gente pede tem muito a ver com o que a gente acredita, e o que a gente acredita tem muito a ver com o que a gente pensa. Então por que a gente pede mal às vezes? Porque a gente acredita mal, pensa mal. Tem um monte de coisa má, né? Não má de ruim, mas a gente não sabe pensar, não sabe acreditar, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Se você não ouve, você nem fé tem. Então você precisa de um conhecimento, até para pedir, até para progredir. Mas voltando aqui na parte de Moisés, o que aconteceu com ele? Ele foi ser pastor de ovelhas, ele foi quebrar uma crença. Ele teve que quebrar muitas crenças, na verdade, né? Mas nesse momento a gente está falando de uma crença que Moisés teve que quebrar, que foi essa, e foi justamente nesse momento que ele estava pastoreando, que ele foi até o Monte Horebe, né? E Deus falou com ele ali.
Então, veja, ele estava fazendo algo que era contra os costumes e as crenças dele. Com isso, ele chegou até o Horebe, né? E no Horebe, Deus falou com ele e teve o chamado dele para libertar o povo hebreu, né? Do Egito. Então, mas o que é esse negócio de crença? Né? Crença é tudo que nós somos. Nós somos um conjunto de crenças. Então, como é que funciona nossas crenças? Né? Toda vez que você vai fazer algo hoje, antes de você fazer, o teu cérebro volta muito rapidamente lá atrás, vê se um dia você já fez e traz a resposta. Ó, não faz, porque quando tu fez da outra vez, isso não foi bom. Olha só, isso tanto serve para proteger a gente, como serve para parar a gente. Afinal, só vence quem é persistente. Então, eu fiz alguma coisa lá atrás que não deu certo. Hoje eu tenho que fazer de novo, mas como meu cérebro volta, vê que não deu certo, já vem com a informação, não faz porque lá atrás deu certo, como é que eu vou ser persistente? Não tem como, porque a gente vai vencer a grande parte, a maioria ou tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente só vai vencer com persistência. Então, crença é isso, é um conjunto de informações que você tem que não quer dizer que seja verdade. Aquela informação é assim só para você. Quando a gente fala que assim, um exemplo, eu não gosto de ler, não adianta que o que eu fizer, eu não gosto de ler, não gosto de, pô, minha vista cansa, o que vai acontecer? Eu vou criar uma crença. E a partir do momento que eu criar aquela crença, o meu corpo começa a falar como se fosse um gênio, né? O seu desejo é uma ordem. Sabia disso? É isso que acontece na nossa cabeça. A gente profere alguma coisa, aquilo entra e fica rodando. Então a gente fala que não gosta de ler e automaticamente a gente passa a não gostar de ler, porque gerou-se uma crença e a gente começa a viver aquela crença. Só que tem crenças produtivas e tem crenças improdutivas. Pra você ter uma ideia, tem um estudo que tem um livro, né, na verdade, que diz, e um estudo também, finja ser até se tornar. Olha só, finja ser algo até você se tornar. O nosso cérebro ele não distingue o que é real do imaginário, sabia disso? O nosso cérebro ele não distingue o que é real do imaginário. Tanto que, já sonhou que estava caindo de algum lugar? Várias vezes. Como é que é? Você não acorda? Já, Por quê? Por que o cérebro ativa vários neurotransmissores para você se defender, você acorda assustado, já teve vezes de acordar chorando, desesperado, chutando. Por que ele ativa tudo isso? Porque ele não distingue o real do imaginário. Então o estudo fala, quando você quer ser alguma coisa, finja ser até conseguir ser. Olha só. Você vai fingindo até você chegar lá, porque o teu cérebro não distingue o real do imaginário. Inclusive teve um rapaz nos Estados Unidos que fez isso. Ele se cansou da vida dele, era paupérrimo, a vida dele vinha dando errado em todos os aspectos. Ele leu um livro e ele decidiu que o nome dele, a partir daquele momento, era o nome daquele cara do livro. E começou a seguir o que aquele cara fazia e pensar como aquele cara pensava. E esse cara era um cara grande, né, um grande líder, bem sucedido em várias áreas. Em questão de pouquíssimos anos, de 3 a 5 anos, aquele rapaz que se modelou dessa forma, fingiu ser, mas com constância, ele estava com os resultados daquele cara do livro. Por que isso aconteceu? Porque o cérebro não distingue o real do imaginário. O que ele fez? Ele criou um conjunto de crenças corretas. E o que a gente carrega geralmente dos nossos pais? Um conjunto de crenças ruins. Eu lembro que eu tinha uma crença que era de comer mesmo sem vontade. Porque se eu parasse de comer, se eu não comesse aquilo que estava no prato, muita gente na África estava precisando daquilo ali. Eu cresci ouvindo, Júnior, come, não deixa comida no prato, porque enquanto você não está deixando aí, tem gente precisando. O que acontece? Dilatei meu estômago e não mudei a vida de ninguém na África. E mesmo assim, isso não serviu para mudar minha crença. Só teve um momento que eu mudei minha crença. Sabe qual foi? Quando Deus distribui o maná e ele fala para não guardar, porque ele ia prover todos os dias. E algumas pessoas que tinham uma crença parecida com a minha, guardaram. E quando acordaram, estava cheio de bicho. Então, se eu como sem vontade, eu estou praticando um pecado da gula. Da gula, isso aí. Mas se eu deixo de comer, qual o pecado que eu estou praticando? Tem alguma base nesse pecado? Qual o pecado que eu estou praticando? Provavelmente é uma crença. Eu não estou falando de eu chegar num lugar com gula nos olhos. Eu vou lá e coloco 7 colheres de arroz, 7 de feijão e não como. Não estou falando disso. Isso é gula nos olhos, é um pecado também. Mas eu estou falando de um prato que está ali, que eu não aguento mais comer, mas só vou comer porque tem gente precisando. Esse tem gente precisando é uma crença. Quando eu conheci a verdade, que é o que está nas escrituras, Deus fala, joga fora. Não coma, mas jogue fora. Aquilo ali que foi que mudou a minha crença. Vocês entendem o que é uma crença? O que ela pode fazer na nossa vida? E tem várias, né? Outras crenças. Quantas vezes eu deixei de chupar manga porque tinha tomado leite ou vice-versa? Uma crença. Botaram na minha cabeça e minha tia tinha uns pés de manga lá na ilha.
Minha mãe dava leite logo de manhã, a gente acordava de manhã, tomava leite e não podia comer, chupar manga. Com tanta manga lá no chão. Mas isso tem alguma base, alguma coisa científica que fala que a pessoa morre, alguma coisa? Não, né? Eles Provavelmente. falaram que passava mal, podia morrer. Mas mais tarde nós vamos descobrir que foi um fazendeiro que criou essa história. Olha aí, uma crença. Porque ele tinha manga lá, produzia manga e leite. Então, uma forma de reduzir o consumo do pessoal. Entendi. Ou chupava manga ou tomava leite, para diminuir o prejuízo. Olha aí. Tem uma a gente história. cresce com essa história. Foi até muito bem lembrado, porque para mim nada determina mais, se fala mais de crença sobre isso. Um casal novo, assim que se casaram, né, no primeiro ano de casado, o marido falou, pô, tô doido pra comer um peixe. Tô doido pra comer um peixe. E a esposa falou, não, eu vou fazer um peixe para você. Aí a esposa cortou o rabo, cortou ele no meio, cortou a cabeça, botou na frigideira para fazer. Aí o marido falou que assim, poxa, eu gosto muito de peixe inteiro, eu gosto dele inteirinho para poder comer ele. Tem como você não cortar? Aí a esposa falou, não tem como, porque ele fica muito mais saboroso assim. Foi assim que eu aprendi. Ele fica muito mais saboroso. E toda vez que ela fazia peixe, ela cortava o rabo, o meio e a cabeça. E o marido, pô, não tem como você tentar? Ela falou, não tem como, assim, eu tenho medo de estragar o peixe, de acontecer alguma coisa, porque foi dessa forma que eu aprendi. Quando foram até a casa da mãe dessa menina que fazia, ela perguntou, mãe, por que esse negócio de cortar o peixe dessa forma, no rabo, no meio, na cabeça, deixa o peixe mais saboroso? A mãe falou, sim, o peixe fica muito mais saboroso. Eu aprendi assim, né? Minha mãe me ensinou assim, eu vi minha mãe fazer assim, e assim que eu sempre fiz. Quando foi na casa da avó, a mãe da mãe, ela falou, vó, esse negócio de por que o peixe fica mais saboroso quando corta no rabo, no meio e na cabeça? A avó falou, não tem nada de sabor, não. Eu fazia assim porque antigamente as panelinhas eram muito pequenininhas. E para caber o peixe todo ali dentro, eu tinha que fazer isso. Mas hoje, se você quiser fazer ele inteiro, então olha por quanto tempo carregou-se uma crença, e uma crença para a pessoa é uma verdade. Carregou-se uma crença, e essa crença para a pessoa é uma verdade. Ela não consegue sair daquilo ali com medo de estragar tudo. Só que quando ela está naquela crença, ela não percebe que está acontecendo algo que a gente já vai falar. Mas, continuando aqui, nós somos uma reunião de crenças. E essas crenças que a gente tem, ela vai fazer a gente fazer isso aqui, ó, pai. Rodar em círculo. Nossas crenças fazem a gente rodar em círculos, porque a gente não consegue vencer. A gente tem medo de fugir daquilo. Ou a gente nem sabe se existe vida após aquilo. Porque a crença pra gente é uma verdade. Por que o povo no Egito ficou rodando? Porque eles tinham uma crença. Qual era a crença que eles tinham? Eu sou escravo. Escravo faz o quê? Escravo trabalha, não tem que pensar se vai fazer algo ou não, ele tem que só executar. Escravo não pensa, escravo executa. Escravo reclama. Escravo não está satisfeito, não tem gratidão. Então tudo isso fazia eles rodarem em círculo. Foi muito tempo mesmo que, a partir da família de José, que começou a história do povo de Israel. Sim. Até chegar Moisés, isso levou 400 e alguns anos. Então, o povo, aquela família de José que não conheceu a escravidão, foi logo no início. Então, o povo já estava há muitos anos na escravidão e já estava habituado com isso. Foram 400 e poucos anos. Até Moisés chegar. Olha aí, mergulhado nessas crenças. Isso aí. Então, estava enraizado. Estava enraizado. Então, pensa isso. As nossas crenças fazem a gente rodar em círculos. A gente fica rodando. O povo rodou em círculos ali todo o tempo. Por quê? Porque esse povo, ele saiu do Egito escravo e foi para o deserto escravo. Eles só mudaram de lugar. Saíram escravos, entraram no deserto escravos e permaneceram escravos. Então eles mudaram de lugar. O povo, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Então como que esse povo ia entrar na Terra Prometida sendo escravo? Eu conheço pessoas que falam assim, Júnior, cara, eu tenho algum problema. Eu não dou sorte com homem. Saí desse, arrumei um outro igualzinho ao primeiro. Depois arrumei um outro igualzinho ao primeiro e o segundo. Por que isso acontece? As suas crenças determinam a forma que a tua vida vai ser. Tem gente que quer mudar tudo, sem mudar a crença. Quando você quer mudar o externo antes de mudar o interno, nada acontece. Primeiro você muda aqui dentro, que as mudanças aqui fora serão consequência das mudanças internas. Só que a pessoa troca de marido, troca de casa, troca de bairro, troca de estado, de país, mas carregando as mesmas crenças. E é mais fácil você ver o erro, achar que o erro está nos outros do que em você mesmo. Olha aí. Tem a passagem da Bíblia, das traves, no olho. Né? Não tem essa passagem que fala sobre isso? Antes de querer tirar a trave do teu irmão, tira do teu olho. É muito mais fácil. Isso tem tudo a ver com crença.
Antes de você querer tirar a trave dos olhos do teu, o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que tá nos teus olhos. Olha o tamanho. Olha, de um cisco, né, para uma trave. Então tem muito a ver com o que passa aqui dentro da gente. Então o que aconteceu? No Egito, como a gente sabe, aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Sabia disso? O povo que saiu do Egito só entrou Josué e Caleb. Josué e Caleb, penso eu, saíram do Egito crianças. Não tinham família. Não tinham família. A família deles veio no... Criança ou adolescente, a família deles veio no deserto. E ele e a família dele, Josué e Caleb, entraram. Agora, todos os outros que saíram do Egito pereceram no deserto, ou seja, morreram no deserto. Quem entrou, Júnior? A família deles. E morreram escravos, né? Morreram escravos. Continuaram escravos. Não mudaram a mentalidade. Não tem como. A Terra Prometida não aceita mentalidade antiga. Lembra que a gente falou? Que aquela pessoa que você almeja ser, quando chegar lá, vai ser totalmente diferente da pessoa que é hoje? Com certeza. Esse trajeto aqui, é muita gente que você não vai estar mais próximo de você, vai mudar a amizade, vai mudar a mente. Mudando a mente, automaticamente vai mudar a amizade, vai mudar uma ambiência, vai mudar uma série de coisas. E foi isso que aconteceu no Egito. Quando os espias, né, os 12 espias, um deles era Josué e Caleb, foram ver a terra, o que eles voltaram falando? Que tinha gigantes, que a terra era muito boa, produtiva, mas tinha gigantes. Viram os obstáculos. Viram os obstáculos. Falaram que não dá pra gente. Não dá pra gente. Como que o escravo pensa? Não dá pra gente. Ele carrega um conjunto de crenças onde tudo diz, não dá, eu não nasci para isso. Isso é um benefício de fulano de tal, um benefício de ciclano, um benefício. Não é para mim. Escravo pensa dessa forma. Já que eles pensavam dessa forma, eles não entraram na Terra Prometida. Repetindo aqui, ó, a Terra Prometida exige uma mentalidade diferente do Egito. Se não exigisse mentalidade, Deus ia pegar o pessoal do Egito, ia botar num barco, né? Ou num barco não, ou em qualquer coisa, qualquer meio de transporte, e jogar lá dentro da Terra Prometida. Mas não, Deus falou, ó, esse trajeto aqui vai ser da mudança. O deserto é lugar de viver mudança e não rebelião. Presta atenção, deserto é lugar de mudança, não de rebelião. O deserto todos terão. Agora, quanto tempo você vai ficar no deserto, isso aí é você que vai determinar. Todos terão deserto. Agora, o tempo nele, você determina. Eu lembro que em 2017, eu falei com Deus assim, falei, Deus, eu quero mudança rápida para minha vida. E Deus falou que assim, então muda rápido. Ou seja, ele falou, então muda a tua mentalidade rápido. Muda teus pensamentos rápido. E eu não dei conta. Inclusive, hoje a gente vê que o tempo do Egito até a Terra Prometida seria de 4 dias, né? Ou 40 dias, eu não sei. Era 4 ou 40 dias, mas levou 40 anos. Quer dizer, porque o povo determinou isso, né? Esses dias eu vi um grande líder, como vou citar nomes aqui, falando que ele ajuda muito a África. Muito. O que ele fez? Ele construiu não sei quantas casas, muitas casas, mais de 1000 casas lá na África para as pessoas que viviam sem nenhum saneamento básico, sem nada. Ele foi na casa dessas pessoas antes e viu que era precaríssimo, muito precário. Tudo sujo, tudo bagunçado, tudo precário. E um espacinho. O que ele fez? Ele construiu mais de 1000 casas para essas pessoas. E deu para elas, ficaram muito felizes, entraram nessas casas novas, novinhas. Um ano depois ele voltou lá, as casas estavam precárias. Precaríssimas. Estavam da mesma forma antes dele dar a casa. Por quê? Aí ele falou, vacilei. Como é que eu dou algo para alguém que ainda não mudou a mentalidade? Você carrega tudo na tua vida através da sua mentalidade. Por isso que os ganhadores de Mega Sena, 99% terminam num estado pior do que antes de ganhar na Mega Sena. Porque ganhou o bem sem mudar a mentalidade. Sem mudar o pensamento. Mentalidade tem a ver com pensamento. Não foi à toa que Deus manteve Moisés 40 anos no palácio, 40 anos fora do palácio e mais 40 anos para a travessia. Tudo isso foi uma preparação. Foi aí que Moisés começou a mudar, entender as coisas e mudar. Que ele não pode, se ele não passasse esses 40 anos no palácio, eu creio que ele não seria apto a conduzir o povo no deserto. Foi como a gente falou no primeiro episódio. Se Deus tirasse ele de escravo, já falasse, ó, você vai governar. Imagina como que iria ser esse governo. Então Deus, como Deus é paciente, ele fez todo um trabalho. Ele tirou daqui dos escravos, botou em Faraó, aprendeu, mudou a mentalidade dele para ele poder... e Moisés, olha só que interessante, Moisés alcançou uma mentalidade tão forte que ele foi além da Terra Prometida. Ele já passou numa frequência, ele passou a ter uma frequência maior do que da Terra Prometida. Foi muito além. Que pra gente, quando a gente lê na Bíblia, né? Olha como é que Deus é bom, que Deus fala, Moisés, você não mostrou ele, falou, você tá vendo essa Terra Prometida aí?
Você não vai entrar nela. E a gente, réis mortais, a gente olha e fala, cara, que injustiça de Deus. Moisés fez tudo para colocar o povo na terra prometida, mas não entrou na terra prometida. Muita gente, quando vê essa passagem, fala, cara, Moisés fez de tudo para introduzir o povo, para ir para a terra prometida, mas que Deus é esse injusto que não deixou ele entrar na terra prometida? Mas onde ele entrou? Ele estava numa frequência maior do que da terra prometida. Sua mente, seus pensamentos, sua frequência vai determinar os lugares em que você vai pisar, a vida que você vai viver. Por isso que é importantíssimo a gente viver essa metanoia. Eu acredito que se a gente tivesse condições de conversar com Moisés hoje e perguntar para ele se ele gostaria de entrar na terra prometida ou para a terra prometida que ele está, se ele trocaria. Jamais. 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 E depois... Pode falar. Porque os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. A gente sonha até aqui, Deus está sonhando para a gente lá em cima. A princípio, quando eu vi essa história de Moisés, eu achei que Deus era injusto. O cara que passou 120 anos com essa missão de libertar o povo do Egito, ver de longe a terra e não poder entrar. Imagina quando Moisés sonhou entrar ali. Mas Deus tinha um sonho muito maior para Moisés. E é sempre assim, sempre. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. É verdade. Os sonhos de Deus são maiores. Uma outra coisa também que eu li assim, na Bíblia e fiquei meio revoltado, né, por falta de entendimento, foi o que Deus fez com Oséias. A gente, como homem, mandar o sujeito ir lá numa casa de prostituição, casar com prostitutas. E ainda diz que vai ter filhos e provavelmente os filhos não serão teus. Não, um negócio assim, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Entregou na mão de Deus, aconteça o que acontecer. Tem que confiar, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Isso aí. A Bíblia relata que tem uma paz que o mundo dá, que é aquela paz que a gente tem que entender. Ah, fulano é feliz porque tem dinheiro. Ah, fulano é feliz porque o casamento dele é bom, é porque isso. Mas tem a paz que excede todo entendimento. É essa que o mundo não consegue entender. Oséias, vivendo tudo isso, eu acredito, isso é uma crença minha, que ele tinha muito mais paz do que alguém que está casado com uma mulher top de linha, legal, ou que está com dinheiro, ou que está com tudo isso que o mundo acredita que é o que dá paz. Porque Deus, ele dá a paz que excede todo entendimento. Então a gente olha para a pessoa e fala, cara, essa pessoa está mal, está sofrendo, mas ela está com a paz que excede todo entendimento. E essa é totalmente diferente da paz que o mundo dá, né? Que é aquela que a gente acredita que só tem quem tem algumas coisas, que a gente acha que só tem algumas coisas. Se dinheiro fosse sinal de paz, né, de felicidade, não tinha rico se matando aí. Então tem muito a ver também com a forma que a gente pensa. A forma que a gente pensa vai fazer a gente acessar ou não lugares. E que lugares? Como é que a gente vai acessar lugares altos se o nosso pensamento é baixo? Repetindo aqui, o deserto ele foi criado com um objetivo. Deus, quando você cai no deserto, não é para te ferir, para Deus acabar com você, né? A gente costuma pensar nisso, gente, por que Deus está fazendo isso? É só uma passagem, né? Não é para parar, não é para ficar uma isso passagem. Aí, o ideal é que seja uma passagem. Mas dependendo da forma que a gente pense e isso vai determinar como a gente age, não vai ser só uma passagem, vai ser uma constante. Então o deserto é um lugar de mudança de mentalidade e não um lugar de rebelião. Muitas vezes, né, quando a gente está no deserto, a gente fica rebelde. Por que Deus está fazendo isso? Você não quer nem entender o projeto de Deus. Por que está acontecendo isso? É só comigo. Eu sou tua filha. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque a gente não pensa que problemas, Deus quando quer te dar um presente, ele embrulha em papel de problema. O problema, ele define, ele marca a sua próxima fase. Isso você, eu, ninguém vai ter como mudar. E se a gente não entende isso, o que a gente vai fazer no deserto? Rebeldia. Reclamar. O que significa rebeldia? Aqui, ó. 1 Samuel 15, 23 fala, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Aí você tá no deserto, tá rebelde, um abismo vai chamando o outro. Prolonga a tua vida no deserto. Porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Júnior, como assim? A arrogância é o mal da idolatria. Muita gente pensa que a arrogância é você falar grosso com os outros, né? Pô, fulano é arrogante, foi grosso, tem nada a ver. Arrogância é você permanecer fazendo algo que você não sabe. Ou seja, arrogância é idolatrar a ignorância. Na sua profissão, pai, você não precisou estudar? Cada vez que você estudava, você matava a arrogância. Agora, tem gente que não cresce mais. E a pessoa que não cresce mais, ela é arrogante. Uma vez, mandaram um vídeo para mim, apareceu um homem num pneu de trator e ele pegando fogo. O pneu pegando fogo e aquela pessoa se mexia. Ele não fazia aquele movimento brusco.
que seria o normal. Ele se mexia para um lado, para o outro, assim, devagar, para aquele movimento. E aquilo eu já comecei a entrar em desespero. E comecei a pensar, a falar, mesmo se for um assassino, um estuprador, cara, não merecia isso. Isso é injusto. Aí quando eu descobri que aquele homem estava ali sendo queimado naquele pneu, porque ele estava falando de Jesus lá na África, não teve como eu não cair em choro. Eu gritava. Eu gritava em ver aquela situação quando eu descobri que era um homem Morrendo por Jesus. morrendo por Jesus. Nada acontece por acaso. Eu estou contando isso para demonstrar o quanto Deus é sábio. É o pai da sabedoria. Ele deu exemplo, ele mandou o próprio filho. Sim. Quantas vezes ele mandava os reis entrar, tomar, matar criança, matar tudo que for vivo, mata. Que para Deus a matéria não tem valor. Muita gente fala, pô, de repente Estevão, que morreu apedrejado, lá em cima, a gente não pode afirmar, mas o galardão de Estevão é muito maior do que Daniel, que entrou na cova dos leões e saiu sem um arranhão, do que Sadraque, Mesaque, Abednego, que entraram na fornalha e não queimou um fiapo de cabelo. Não é? A gente não entende as coisas que Deus faz, está longe, muito longe do nosso entendimento. Entregou é confiar. Mais uma vez eu digo, o final é sempre melhor do que o começo. Do que o começo. Isso aí. Então, se Deus permitiu aquilo ali, porque Deus tinha coisa muito grande na vida daquele homem, e a gente, como não entende, e seria muito fácil você ser cristão se você chegasse, se alguém fizesse alguma coisa com você e Deus castigasse aquela pessoa na hora. Seria muito mais fácil. Se tudo Deus fizesse na hora, seria muito fácil. Não ia precisar nem de fé. Pois é, cara. Satanás ia ficar inútil, cara. Não é, cara? Interessante. Show de bola. Então, agora a gente vai falar de uma palavra chamada metanoia, que foi o que Moisés viveu. Moisés viveu uma metanoia. Mas para explicar essa metanoia, eu quero ler Romanos 12:2, que a gente leu no primeiro episódio, só para... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Quando a Bíblia fala aqui de transformai-vos tem a ver com uma metamorfose, uma transformação. Não é uma simples mudança. E você não transforma algo com uma simples mudança. Quando você transforma algo, é porque você mudou bastante aquilo. Né? Então, o transformai-vos é essa mudança, essa mudança intensa, essa metanoia. Júnior, o que é metanoia? Né? Metanoia, meta significa mudança e noia, mente, no grego. Então, é mudança da mente. Ou seja, mudança dos seus pensamentos. Olha só, tudo que você é hoje são os seus pensamentos. Se eu olhar para você, ver a forma como você pensa numa conversa, eu sei que você é aquilo. Assim como o pessoal fala, fulano tá gordinho, ou tá malhado, ou tá com um corpo legal, com baixa gordura, nós somos o que comemos, não é isso? Se eu como muita besteira, eu vou ficar praticamente ali, às vezes, nem gordo, né? Mas a pessoa depois vai fazer um check-up, tá tudo lá em cima. Nós somos o que comemos, nós somos o que pensamos. Então, tudo que nós pensamos traz a gente até o dia de hoje. E se a gente quer mudar os resultados da nossa vida, a gente precisa viver uma metanoia, né? Então, a metanoia jamais é uma mudança de pensamento comum. Simples. Não é simples. É uma mudança de pensamento profunda. E Paulo aqui fala sobre isso. Transformai-vos pela renovação da mente. Então, é a gente viver essa metanoia. E aqui, nessa passagem sobre a renovação da mente, ele está querendo dizer o quê? É pensar como Cristo. Pensar como Cristo. Lembra? Uma vez você me contou, que meu tio falou, o que Jesus faria nessa situação? Quando você faz essa pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Você não está vivendo uma metanoia? Uma mudança de mente? Porque antes, como que o Noel fazia? Se alguém fechasse o Noel no trânsito? Fechava também, xingava, corria atrás, jogava o carro em cima. Aí um dia, alguém falou para você, meu tio, né? O que Jesus faria se acontecesse isso? E aquilo gerou um forte impacto emocional em você. E o que aconteceu? Você mudou a tua mente ali. Você viveu uma metanoia. Então você começou a pensar, o que Cristo faria se ele passasse por isso? Como foi viver isso? Viver essa metanoia? Mas é verdade isso aí. Se todo mundo agisse com a mente de Cristo, não existiria cadeia, hospital. O hospital até poderia existir, porque doença não dá em poste. Mas a coisa seria muito melhor. Muito, mas muito. Sim. E hoje eu tento viver isso o máximo que eu posso. Tem uma hora que a gente explode, que a gente não é perfeito, né? Perfeito foi só Jesus. Mas que isso mudou muito a minha vida, com certeza. É você parar, receber o problema, o que Jesus faria numa situação dessa?
e procurar fazer o que Jesus faria. Você acabou ficando aberto para receber o que Jesus Com quer fazer. certeza, com certeza. Quando você faz uma pergunta dessa aqui na sua cabeça, você sabe que a gente não conversa mais com ninguém do que com a gente mesmo, né? Isso aí. Nossa vida é uma conversa interna constante. Então, quando você começa a conversar com você dessa forma, fala assim, o que Jesus faria? Quando você faz uma pergunta para o seu cérebro, você se abre para receber coisas maravilhosas. Uma pergunta que você faz certa, uma pergunta certa, é o mesmo que a gente estava falando no início, é saber pedir. Olha, se você está numa situação, o que você pede? O que Jesus faria? O que você está pedindo? Para que venham respostas boas, respostas maravilhosas que vão fazer com que você tome atitudes boas, atitudes razoáveis, corretas. Isso aí. Então você imagina uma metanoia, né? Moisés ele viveu uma metanoia em diversos aspectos. Nós estamos falando aqui de um homem, tá? Que era tido como estressadinho, pai. Moisés ele era tido como estressado, impulsivo, reativo. O que é uma pessoa reativa? Ela faz, depois pensa. Jesus jamais vai fazer para depois pensar. Ele pensa e age. O sábio jamais faz para depois pensar. Ele pensa e age. Então a pessoa que é reativa é a pessoa que age, depois pensa. Aí depois quando pensa, fala, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer diferente, foi uma reação. Né? Quer falar algo, pai? Aqui que você falou sobre Moisés, que era um homem calmo. Sim. Aqui diz em Números 12, versículo 13. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Olha isso. Olha isso, muito manso. Mas a pessoa se não fosse aquele povo que viu o maná que vinha todo dia, o dia que teve vontade de comer coisa diferente, Deus mandou as codornizas, né? Sim. A nuvem durante o dia para cobrir do sol, à noite, coluna de fogo para aquecer, e no deserto à noite era frio. Sim. Cara, o pessoal não tinha paciência, não tinha. Imagina, então, pai, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Se eu não me engano, é no exército que fala que um ser humano é capaz de liderar 12 pessoas. 12 pessoas. Se eu não me engano, diretamente que eu estou falando. Olha o que estava acontecendo com Moisés. Estima-se que eram em torno de 3 milhões de pessoas ali no deserto. A gente olha assim e pensa, a qualquer momento Moisés poderia morrer. Assim, pelo povo. Isso aí. Porque imagina um povo ensandecido. Quer saber, vamos apedrejar ele e vamos voltar para o Egito. Morreu, ou até mesmo abandonar tudo e ir embora, virar as costas, não quer me obedecer, não quero obedecer a Deus, nem tem que virar as costas e ir embora. A Bíblia fala que a tribulação, ela gera a mansidão, né? Você acalma seus ânimos, deixa você mais calmo. É a tribulação que faz isso. Mas não é a tribulação que você bate com rebeldia. É a tribulação que você aceita como repreensão. Por que está acontecendo isso? Porque até quando vem a tribulação na nossa vida é para o nosso crescimento. Com certeza. E se você adotar aquilo como crescimento, você vai crescer. Experimenta pedir mansidão, temperança para Deus. A melhor forma de treinar isso é a tribulação. Então, o que aconteceu com Moisés, pai? Até, eu não sei exatamente que ponto, Moisés estava liderando todo aquele povo. Só que um dia Jetro, o sogro dele, foi até ele no deserto. Falou, Moisés, por que você não faz isso? Você bota um líder para 10, outro líder para tanto, e vai dividindo. Ou seja, campanha, né, que chamava, não sei, de 100, campanha de... Então, foram feitas novas lideranças, que até então era só Moisés. Passou a delegar, né? Passou a delegar. Hoje. Delegar. Isso aí. Sai sobre as costas da pessoa um peso imenso. Surtante. E como você falou, Moisés fez isso. E isso aí, essa passagem aí é em Números 12, Número 12, 3. versículo 3. Por que Deus falou isso? O que acontece? Arão e Miriam, irmãs de Moisés, estavam debatendo com Moisés, falando que ele tinha cometido um erro lá por ter casado com uma mulher cusita, né? Cusita, que era lá o lugar onde ela morava, que se eu não me engano, era Zípora, né? Zípora, que ele tinha feito errado, debatendo com ele. E falou, será que é só Moisés que é o tal aqui? Deus também não usou a mim e a Arão para fazer tudo isso? Ou você acha que é só Moisés? Foi a hora que Deus falou isso aí, ó. Foi a hora que Deus... E eles debatendo isso sobre Moisés, né? Foi a hora que Deus ouviu e entrou. Aí, vê Números 12, 4. 12, 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então eles estavam discutindo, Arão e Miriam falando de Moisés dentro da tenda. Deus falou, sai que eu quero falar com vocês. Pode ler o 5, do 5 até o, se eu não me engano, até o 9, pai. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse,
ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés. Não é assim como o meu servo Moisés? Eu Isso não é. vejo em visão, não apareço para ele em sonho. O que Deus está falando aí para Miriam e Arão? Eu não apareço em sonho para eles, não é ele que é o profeta? O que vocês estão falando do meu servo? Olha só, presta atenção. Toda vez que você faz justiça por você, Deus não faz mais. Mas toda vez que você se cala e deixa o dono da justiça fazer, ele vai fazer. Porque quando você faz justiça com as próprias mãos, pronto, já recebeu seu galardão. Deus não vai fazer mais nada. Agora, quando aí, ó, tava Arão e Miriam, né, indo para cima de Moisés, acusando ele, e Moisés calado. Quando o próprio Deus falou, sai da tenda. Sai da tenda. Aquele com quem eu tô é aquele que eu apareço em sonhos, falo em visão, faço isso, falo. E tu pode ler também, pai, esse aí, acho que tá no 6. Calma aí. Não, tá no 8, que Deus ainda fala assim. Boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei em que momento da Bíblia Deus relata que falou com alguém sem ser por enigmas. Porque Deus é um Deus de mistérios. E quem é de mistérios fala por enigmas. Jesus falou muito por parábolas. Enigmas. Paulo fala em 1 Coríntios 13, 12, ele fala, porque vemos por espelho em enigma, Paulo. Mas com Moisés, Deus fala assim, fala com ele boca a boca, claramente não por enigmas. Aqui, pai, pois ele vê a semelhança do Senhor. Olha como é que faz sentido ele não entrar na terra prometida da terra. Qual é a frequência que ele estava? Ele vê a semelhança do Senhor. Moisés chegou num nível com Deus que ele já estava, que Deus relata que ele vê a semelhança do Senhor. Moisés amava o povo. Você lembra do amor de Ágape? Claro que Moisés não conseguiu alcançar aquele amor de Ágape. Mas para um ser humano que viveu aqui na Terra, Moisés sentiu amor. Porque por ele estar semelhança, como fala aqui, pois ele vê a semelhança do Senhor, ele não podia viver mais na Terra prometida aqui na Terra. Ele alcançou outra frequência. Ele alcançou uma frequência do alto. Por isso que ele não entrou aqui, nessa Terra prometida. Ele entrou na Terra de lá. Você sabia que a casa que nós temos, o carro que nós temos, a comida que comemos, tudo isso tem uma frequência? Sabia disso? Tudo isso tem uma frequência. Você recebe tudo que está na sua frequência. Júnior, eu quero morar num casarão. Qual é a frequência daquele casarão? Se você quer, você pode, mas você tem que subir a sua frequência para estar lá. Você acessa tudo que está na sua frequência. Então aqui ele fala, boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas. Claramente não por enigmas. Moisés já estava no ponto que ele estava entendendo Deus sem Deus falar por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois, aí Deus fala assim com Arão e com Miriam, por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo? Contra Moisés. Como é que vocês falam assim com ele? Aí Miriam ficou o quê? Leprosa. Na hora. Rapaz. Na hora. Moisés fez justiça. Algum momento aqui mostra Moisés falando, se mete na vida de vocês. Te entrego na mão de Deus. Te entrego na mão de Deus. O que Moisés fez? Como ele era amor, pai. Ele olhou para Arão e para Miriam com o quê? Com amor. Com amor. Quando você não mete a sua mão para fazer a sua justiça, o próprio Deus faz a sua justiça. Só que quantas vezes a gente toma frente, fulano fez isso, terrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo, disse Davi. Melhor é cair na mão do diabo, porque se eu cair na mão do diabo, Deus me livra. Mas se eu cair na mão de Deus Altíssimo, quem vai me livrar? Então a pior coisa que você pode fazer com o teu inimigo é amar ele, mesmo ele te maltratando. Essa é a pior coisa que você pode fazer com o teu inimigo. Porque o próprio Deus vai tratar com ele. E terrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Isso não é exclusividade de Moisés, não. Claro que não. Que Deus não faz acepção de pessoas. Não Se ele fez isso com Moisés, ele vai fazer comigo, contigo, qualquer pessoa. Não é? Pai, de Deus. Você amar de coração. Aí o que a gente está falando? De pensar, de conhecer as Escrituras. O teu inimigo veio e te machucou. O que a palavra de Deus fala? E teu amigo te machucou. E ele precisar de alguma coisa, vai lá e ajude ele. Porque você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Ou seja, teu amigo te machucou, ao invés de retribuir, você o ajudou, você amontoa brasas, ou seja, você prega para ele sem falar nada. Você prega para ele com as suas atitudes, mas a Bíblia também fala que se quando teu amigo cair na mão de Deus, Deus estiver machucando, estiver tratando dele, você comemorar, Deus tira a mão dele. Porque Deus, ele é amor e ele quer ver você com esse amor. Amor e é fogo consumidor. Mas quem é a justiça? É ele. Isso aí. Nós não somos a justiça. Então a pior coisa que você pode fazer contra o seu inimigo é amá-lo, é orar por ele e principalmente perdoá-lo.
Porque quando você não perdoa alguém, gente, é a pior coisa, porque você dorme com essa pessoa, acorda com ela, vai pra rua, vai no mercado com ela, vira uma mochila. Você carrega alguém. Quando você ama, você nem carrega. Agora, quando você não gosta dessa pessoa, quando você tem um inimigo, você carrega ele para onde você for. Por que isso acontece? A vida é um fluxo de saída, jamais de entrada. A pessoa fala, eu quero dinheiro, mas ela não dá dinheiro. Eu quero amor, mas ela não dá amor. Como é de saída, você só recebe o que dá. Saída, não de entrada. Quantas pessoas aí estão morrendo esperando amor? Quantas pessoas estão esperando dinheiro? Esperando. O que esperar? A vida não é um fluxo de entrada, é de saída. Tudo aquilo que você quer receber, comece a dar. Dê amor, dê perdão, quer ser perdoado. Perdoa. Perdoa. Então, aqui, como a gente falou que Moisés, antes, né? O que você falou aí? 40 anos ele foi trabalhado no conhecimento, que você falou no primeiro podcast, né? No segundo, na graça. Foi isso? 40 anos já adquirindo conhecimento dentro do palácio. Isso. 40 anos crescendo na graça. E depois mais 40 anos aplicando tudo isso. Quando juntou graça e conhecimento, foi aí que Deus viu que ele estava apto a conduzir aquele povo. É graça e conhecimento, são as duas coisas principais para o crescimento de alguém. É isso aí. Não adianta você estar altíssimo lá na graça, se não tem conhecimento. Meu povo peca por falta de conhecimento. Então, cara, juntou os dois, graça e conhecimento, a coisa acontece. E Jesus, como que Jesus buscava conhecimento? Jesus, a Bíblia relata que, como era de costume, ele estava na sinagoga. Isso aí. Ele era o próprio verbo, mas mesmo assim ele buscou conhecimento. E quando os fariseus viam ele pregar, eles falavam, nossa, é diferente a pregação. Ele prega como alguém que tem autoridade. O que é autoridade? É viver aquilo. Você pode ter o conhecimento de um casamento, mas se você for solteiro, qualquer livro te dá o conhecimento de um casamento. Mas autoridade, só sendo casado, né? Só vivendo aquilo ali, autoridade. E Jesus pregava como quem tinha autoridade. Então a gente vai ver aí que, provavelmente, ao longo desses primeiros 80 anos, mostra um Moisés muito impulsivo e reativo. Em Êxodo 2, 11 fala, ele matou um egípcio. Ele viu um egípcio batendo num hebreu, foi lá e matou o egípcio. Ele não bateu no egípcio. Ele não utilizou olho por olho, dente por dente, né? Êxodo 2, 11. Ele não utilizou olho por olho, dente por dente. Ah, você só bateu, eu vou só te bater. Não, a ira dele, a impulsividade dele foi lá e matou o egípcio. Em Êxodo 2,16, Moisés defende as filhas de Jetro. Né? Elas estavam levando as ovelhas, os pastores vieram, ele foi para cima, peitou os caras, botou os caras para correr. Então ele era estressadinho. Em Números 20 fala, Deus fala para Moisés falar com a rocha, mas ele golpeia a rocha. Um simples ato. Muita gente vê injustiça também nisso. Não é isso? Isso aí. Muita gente vê injustiça em porra, ele golpeou a rocha, por isso ele não entrou na terra prometida. Deus falou, fala com a rocha que vai sair água. Mas ele tava uma pilha de neve, ele foi e golpeou. Depois Deus falou, você não vai entrar na terra prometida por causa disso aqui. Só que é um erro. O erro, aí o pessoal fala, mas o erro de Moisés foi pequeno. Pequeno se ele não fosse um líder. Pequeno se não tivesse o povo na mão dele. Né? Quando você é solteiro ou solteira, os teus atos têm uma consequência. Quando você tem filhos e teus filhos estão vendo teus atos, agora já é uma outra consequência. Quando você dorme, você é um digitador. Você dorme, é uma consequência. Você pode ser nem mandado embora por causa disso, pode tomar uma advertência. Mas quando você dorme, sendo um piloto de helicóptero, dormiu ali na hora, você pode ser mandado embora. Ou você numa torre de comando, você dorme, você vai ser mandado embora. Dirigindo um carro, carro. A vida tua, da tua família, quem estiver dentro do carro, tem uma consequência. Isso aí. Então o ato de Moisés poderia ser simples para outras pessoas, mas para um líder não. Que a quem muito é dado, muito é cobrado. Muito será cobrado. Muito será cobrado. Né? Outro ato, Êxodo 32. Quebrou as tábuas que Deus escreveu. Olha só, vê se Moisés não era estressado. Ele ficou lá em cima, Deus escreveu as tábuas. Quando ele chegou lá embaixo, que ele viu o povo adorando o bezerro, ele quebrou as tábuas que Deus escreveu. Não satisfeito, ele foi lá, queimou o bezerro, transformou em pó, né? E deu para o povo beber. Vocês vão beber agora, esse povo bebeu o bezerro. Então imagina o estado de ira que estava Moisés. Né? Ele moeu, né, o bezerro e deu para o povo beber. E como que Moisés termina? Falando agora em Números 12, 8. Não, 12, Números 12, 3. Moisés é manso. Moisés é manso. Um cara que fez tudo isso aqui que a gente relatou, em Números 12, 3, fala que Moisés era o mais manso que havia sobre a terra.
Então, um estressadinho, um estressado, termina como manso. Houve ou não houve uma mudança? Uma metanoia? Com certeza. Então, o estado que você está tem que ser diferente do estado onde você vai chegar. Tem muita gente que não chega aqui porque não está querendo eliminar coisas daqui, ó, do estado de hoje. Amizade. Ah, eu não quero buscar conhecimento. Eu não quero... Eu tô sendo rebelde às provações que Deus tem me colocado. Eu não tenho agradecido pelas provações. Porque a Bíblia fala que, em Tiago, fala que para a gente ser grato quando Deus nos der provações, porque depois das provações está o próximo nível. Eu comparo assim, a liderança de Moisés assim como um adulto vê uma criança. O pai vê um filho. Uma criança não tem noção, ele vai engatinhando em direção a um abismo. Sim. Mas ele não tem noção do que é um abismo. E você vê teu filho em direção ao abismo. Moisés tinha a convicção de que aquele trajeto lá na frente teria uma terra prometida, que Deus estava com ele. E toda vez que Moisés fazia ou falava alguma coisa que não agradava o povo, ou acontecesse alguma coisa, Moisés, você nos trouxe, tirou do Egito para morrer aqui no deserto. E você vendo Moisés vendo aquele povo caminhando para o abismo. Sim. Ele não podia ficar calado. Sim. Ele tinha que tomar atitudes para poder desviar o povo do Egito. Uma criança a gente pega no colo, tira a pasta, é uma coisa diferente. Mas eu vejo mal comparando a isso aí. E ele sabia com quem ele estava lidando. Eu creio que o povo todo não tinha essa noção. Podia ter, e ver maná cair do céu, não é qualquer pessoa, não é qualquer faraó que faria cair maná, e botar coluna de fogo para aquecer, e etc. O faraó não fazia isso. Então, era só um Deus vivo mesmo. Então, o povo era bastante ignorante mesmo. No meu entender, aquele povo era ignorante, era rebelde, conforme diz a letra da música. Rebelde e de duro coração. E o cara sendo líder, vendo aquilo ali, conduzindo o povo, e vendo aqueles erros todinho assim, e não ter pulso para chegar e bater o martelo e fazer aquilo virar lei, sei lá, qualquer coisa assim. Acho que é um negócio muito estressante mesmo. Muito estressante. E Moisés amava o povo. O próprio Deus queria fazer um povo novo a partir de Moisés, matar todo mundo e criar um povo novo a partir de Moisés, foi isso? Isso. O que Moisés fez? Deus chegou a fazer a proposta. Pois é. Então ele amava muito aquele povo. Então eu acho que o nível de estresse dele foi muito maior do que a gente imaginava. Do que a gente imagina, né? Muito maior. E o que você falou aí me lembrou de essa angústia. Duas coisas, né? Primeiro, na verdade eu acredito que 3 pessoas acreditavam na Terra Prometida aqui, ó, no seu pensamento e no seu coração. Moisés, Caleb e Josué. E todos, sem exceção, que acreditaram, entraram. Assim é na nossa vida. Tem certeza disso. Aquilo que você acredita é onde você vai chegar. É onde você vai entrar. Até hoje, nada mudou. Quem crê, vê a glória de Deus. Isso aí. Quem crê. Isso aí. Henry Ford falou o quê? Se você acredita que é um derrotado, você está certo. Mas se você acredita que você é um vitorioso, você também está certo. Ou seja, você é o que acredita ser. Salomão já fala, assim como pensa o homem, ele é. O que você pensa de você? Assim como pensa o homem, ele é. Então você é o que pensa. Eu acredito que tinham 3 pessoas, de 3 milhões de pessoas, 3 acreditavam na Terra Prometida. E os 3 entraram em terras prometidas, né? Josué e Caleb entraram na Terra Prometida e Moisés foi além da Terra Prometida. Outra coisa foi essa angústia que você falou. Imagina a angústia, gente. Para de reclamar. Imagina a angústia. Vem, é só a gente vir. Vamos fazer dessa forma aqui, só me ouve. Filho, né? O filho, muitas vezes a gente vai ver que ele vai cair, a gente pega ele e tira. Ou fala, não vai. É fácil dominar, né? Mas e quando o filho cresce? A gente também olha e vê que ele tá pode estar indo para um caminho ruim e você já não pode falar mais nada. Porque filhos são como flechas. Né? Ó, enquanto tá aqui na tua mão, pai, a flecha, o que você faz? Você dá direção, não é isso? Mas depois que você larga, já era. Por isso que a Bíblia relata que filhos são como flechas. O momento é enquanto estão aqui. Depois daqui, não se educa filho adulto. Filho adulto não se educa mais. Vou bater. Não se educa filho adulto. E me fez lembrar da escrava norte-americana. A agonia que você falou aí, que Moisés sentia de ver os escravos continuando sendo escravos, continuando querendo voltar para o Egito. Só que a agonia de Moisés falando, gente, eu já vi aqui, ó. E aqui, eu já vi a Terra Prometida. Está a 40 dias daqui. Mas se vocês continuarem assim, vai demorar 40 anos. Está a 40 dias. Vamos mudar. Está a 40 dias. Caleb é a mesma coisa, acho que dado o momento. Caleb e Josué, a mesma coisa. Gente, para. Está aqui, ó. Está aqui. Porque eles viam. Agora, quem não vê, como é que faz? A escrava norte-americana, nos Estados Unidos, a escravidão acabou, se eu não me engano, primeiro foi no norte. Aí depois foi espalhando, como são estados, né? O país são Estados Unidos, então lá cada um tem uma autonomia, cada estado tem. Então no norte acabou a escravidão. O que aconteceu? Aquela escrava saiu do norte e veio para o sul. E começou a falar, gente, vamos para o sul, vamos para o norte,
vamos para o norte, vamos para o norte, vamos para o norte, porque lá vocês vão ser livres, vocês vão ser livres, vocês vão ser livres. E muitos não foram. E ela fez isso durante muito tempo, até uma hora que ela cansou, e ela deixou um texto escrito: libertei 1000 escravos, e só não libertei outros 1000 porque não sabiam que eram escravos. Olha que coisa. Todos aqueles, se fosse Moisés ia falar: libertei 2 escravos, só não libertei outros 3 milhões porque não sabiam que eram escravos. Então, essa é a importância da gente mudar nossa mente, viver a metanoia, pensar certo, pensar na verdade, que a verdade é Cristo, pensar certo, para que a gente possa ver o destino final. E se a gente não pensa certo, a gente não consegue ter nem visão. Se a gente não consegue pensar certo, a gente vai ficar rodando em círculos, como aconteceu lá atrás. E, para finalizar, Moisés realmente viveu uma metanoia. Em vários aspectos da vida dele, ele viveu uma metanoia. Josué viveu uma metanoia. Porque, como a gente falou, provavelmente ele saiu solteiro do Egito. Criança, adolescente, solteiro. E fez sua família no deserto. Mas pelo fato de ele e Caleb terem mudado a mente deles, a família deles entrou na terra prometida. Então, muitas vezes, a terra prometida está na tua mão. Na nossa mão, né? Você que está ouvindo isso aqui, é responsabilidade sua. Eu costumo falar isso. Se eles não estão ouvindo, é porque a responsabilidade é sua. Se fosse deles, eles ouviriam. Então, se chegou para você, provavelmente a responsabilidade é sua. Tem alguma consideração, pai, final? O que eu posso dizer aqui, quero dizer, é que a gente tem que ter certeza de que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Entregou na mão dele? Confia. Show de bola. O que eu tenho para dizer é que só tem uma verdade, né? E é Cristo. É o Espírito Santo. E ele quer te revelar todas as verdades. Porém, as nossas crenças não deixam. São como um muro tapando a verdade. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Para a gente se despir das nossas crenças e estarmos abertos à verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem precisa de libertação é escravo, né? E nós precisamos constantemente de libertação para sairmos da escravidão. Existem milhares de formas de nos escravizar. E Deus quer que saibamos tirar essas amarras de todas essas milhares de formas, né? Então é isso. Muito obrigado. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para você já receber a nossa próxima palavra do dia. Curte aí para que esse conteúdo venha alcançar mais pessoas. Foi muito bom estar com você. Até a próxima. Tchau, Que tchau. Deus continue nos abençoando. Amém.